Assim está escrito na palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Quem entendeu isto, diga amém. Amém. Pode tomar teu assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Isto, eu peço toda a sua atenção agora. Eu tenho certeza que, se eu pudesse perguntar a cada um dos irmãos, todos teriam histórias incríveis para contar aqui esta noite, acerca de guerras, de batalhas que todos nós vivemos diariamente. Eu tenho certeza que todas essas batalhas que nós vivemos, que englobam tantas coisas da nossa vida, poderíamos, por exemplo, colocar um currículo de histórico de batalhas espirituais, materiais, biológicas, físicas, familiares, quem sabe muito bem mentais, e por aí vai. A verdade é que nenhum de nós escapa de batalhas. Eu digo sempre, gosto muito de falar que as batalhas que nós vivemos são os maiores sinais de que nós temos vida. Jonathan, por que você diz isso? Eu conversava com uma pessoa uma vez e dizia para ela que a dor que é gerada pela batalha é o maior sinal de que nós temos vida. Uma pessoa que quer parar de sentir dor é porque talvez já não esteja mais em vida nesta terra, e só há dois caminhos depois desta vida, uma para dor eterna e outra para gozo eterno. Então dizia para esta pessoa que a dor é o maior sinal de vida, e a dor não é um sinal de pecado. Pelo contrário, quando você lê na Bíblia, você percebe que Deus multiplicou a dor de parto de Eva. Então o pecado apenas afunila a dor, o pecado apenas aumenta e multiplica uma dor, porque quem é bom de matemática entende que 0 vezes 0 é 0. Então, se Deus multiplicaria a dor do parto, é porque já existia dor antes mesmo do pecado. Então vocês percebam que dor é algo inerente à vida. E qual é a luta que não gera dor? Qual é a batalha que nós vivemos que não gera dor? Se eu pudesse colocar diante de vós e resolver os vossos problemas e os meus, resolveríamos tudo de uma vez. Mas em última análise existem lutas e provações que precisamos viver, mesmo que a dor afunile em nós, na nossa alma, na nossa carne. A saber, Deus é o maior especialista em utilizar provações como ferramentas, usar guerras como ferramentas, usar lutas como ferramentas, para afiar cada espada que está sentada aqui esta noite. Eu uso um parênteses para engrossar o caldo do que eu estou falando. Você lembra muito bem de Jó, capítulo 23, verso 10? Se quiser, se Jesus não voltar, lê com calma em casa o capítulo 23. E você vai perceber que no verso de número 10, Jó abre a boca para contar um segredo que muitos deixam passar despercebidos. Ele diz: provando-me Deus, sairei como ouro. Então, se Jó sai como ouro, talvez não tenha entrado como ouro. Mas quem já viu na televisão, em alguma reportagem, o tratamento que se dá a um ouro? O ouro só tem uma origem, a origem é a natureza. Só que o ouro não vem puro da natureza. Só que também o ouro não foi feito para estar impuro. Existem algumas coisas que impedem o ouro de exercer a sua capacidade de brilhar na mão daquele ourives. Então, para poder fazer com que o ouro tenha capacidade total de brilhar, de exercer aquilo para qual ele foi criado, é necessário provar o ouro. E só tem um jeito de provar o ouro. Não se pede o ouro para ele ficar melhor, para ter mais brilho, solicitando a ele o brilho. Não. O ourives vai pegar esse ouro, derreter no fogo, tirar a impureza, botar num suporte, deixar o ouro tomar de volta a sua forma, a sua estrutura, depois lapidar, limpar, alisar, para só então esse ouro estar preparado. Então perceba que entre o processo de ser arrancado da natureza
e colocado para brilhar na mão de alguém. Existem lutas e provações que cada ouro tem que passar. Eu sei que se eu pudesse perguntar, vocês todos diriam: eu quero ser alguém melhor. Quem é que nunca dobrou o joelho pedindo esta oração a Deus? Ó Senhor, melhora quem eu sou, me ajude a melhorar, me faça transpor os meus limites, as minhas incapacidades, me ajude a vencer os meus desejos, os meus pecados, as minhas fraquezas. Pois bem, se achou que Deus ia te ajudar a vencer suas fraquezas e a melhorar, te abençoando, abrindo porta, te dando chave, te dando casa, e como eu estou precisando. Mas as provações ainda são as maiores ferramentas que Deus usa para derreter ouro, limpar ouro, lapidar ouro, dar estrutura para ouro. Deus não vai te melhorar. Me perdoa a expressão, eu sei que talvez seja uma expressão forte que muitos não suportariam ouvir, mas Deus não nos faz melhorar nos abençoando. Uma bênção é consequência de provisão, ou uma recompensa por algo que Deus queira nos dar. Todas as vezes que Deus quer nos melhorar em algo, Ele nos prova em alguma coisa. Se Deus quer melhorar o nosso caráter, Ele nos prova em caráter. Se Deus quer melhorar a nossa paciência, Ele nos prova em paciência. Se Deus quer melhorar a nossa força, Ele nos prova em força. Eu sei que tu já pediu, já orou, porque eu também já orei assim, até que entendi. Nós, quantas vezes não pedimos a Deus nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar inteligência, sim ou não? Pois bem, a partir de hoje eu acho que tu vai mudar a sua oração. Não pede força, porque se tu pedir força, Deus te prova para tu ter força. Não, eu quero paciência. Deus vai botar alguém que tira a tua paciência para tu treinar a tua paciência. Não, Jonathan, eu quero estrutura para caminhar. Deus vai te fazer ser combatido de todos os lados para ganhar estrutura na caminhada. A partir de hoje não pede força, não pede paciência, pede graça. Graça para suportar as provações, para alcançar paciência, para alcançar força, para alcançar estrutura. Se vocês entenderam esta introdução que eu acabei de colocar a vocês, vocês também entendem que em Mateus capítulo 7, Jesus está dando um segredo a cada um que me ouve aqui esta noite. No capítulo 7 existem duas casas que estão passando por 3 tipos de provações. Eu pregava na doutrina na minha igreja certa vez e dizia que não há diferença entre talvez a aparência destas casas, ou talvez haja diferença. Alguém que olhe para estas casas talvez diga: que casa bonita, casa bem arrumada, casa bem estruturada, que casa grande, a aparência maravilhosa, está pintada, tem telhado, tem janela. Só que, com carinho, irmãos, sei que todos nós temos uma ciência básica de estruturação de algo que fica em pé. Eu sei, vocês também sabem, que o que sustenta um prédio ou uma casa em pé não é tinta, não é janela, não é porta, não é telha. Eu sei que este prédio está de pé aqui, mas só está de pé aqui porque quando foram construir esse prédio, alguém cavou sapata numa terra, estruturou o prédio antes de levantar ele em cima. Você está vendo a parede pintada, só que se não tivesse pintado, esse prédio ainda estaria de pé. Você está vendo o teto engessado, mas se não houvesse gesso no teto, a casa ainda estaria de pé. Você está vendo o piso no chão, só que se não houvesse piso no chão, o prédio ainda estaria de pé. Então não é a aparência que sustenta um prédio de pé, não é tinta que sustenta uma parede em pé, não é gesso que sustenta a igreja em pé, não é o piso que está sustentando o templo em pé. Então, com carinho, aplicando as nossas vidas, não é a aparência que mantém uma casa em pé. Eu sei, alguém já entendeu onde eu quero chegar. Tem gente de aparência que está caindo e tem gente sem aparência que está de pé. Não é a aparência que mantém casas em pé. Tem gente tão bem aparente, cabelo tão bonito, roupa tão bonita, tão bem estruturado, mora bem, tem boa aparência, apresentação, tem até mesmo uma boa eloquência, sabe colocar as palavras, sabe como chegar, sabe como sair, sabe como se portar em um ambiente, mas não é a aparência que sustenta alguém em pé. Com carinho, era melhor não ter aparência e ter estrutura para ficar de pé, do que ter tanta aparência e diante de qualquer coisa perder a estrutura. Alguém deu glória na direita, vou falar olhando para a esquerda então. Quantas pessoas na geração de hoje em dia se baseiam na própria aparência para se manter em pé? A ponto, irmãos, e vocês podem ver isto com clareza nas redes sociais. Quantas pessoas de aparência tão bonitas,
mas são apenas uma casca, uma pele, um corpo, um cabelo, um olho, uma boca. Era muito melhor não ter cabelo, não ter olho, não ter boca, não ter roupa, não ter dinheiro, mas ter poder, ter autoridade, ter unção. Eu sinto Deus aqui. Não é a aparência que sustenta casas em pé. Quantas pessoas de aparência caem, e quantas pessoas sem aparência se mantêm de pé. Eu digo isto, não digo isto da boca para fora. Quem é que veio dar glória para Jesus? Levanta a mão e diga amém. Então digo acerca do Jesus que tu veio dar glória, meu amigo, bom te ver, glória a Deus. Com Jesus eu vim dar glória, Jonathan Carlos. O Jesus que tu veio dar glória é descrito nos antigos profetas como alguém que não tinha aparência, era rejeitado pela aparência. Nós não o víamos com boa aparência. Alguém olhava para Jesus e dizia: é filho de carpinteiro, é filho de seu José, nem boa cor tem, não tem aparência, não tem bom cabelo. Mas o profeta termina dizendo: pode não ter boa aparência, mas sobre ele estava o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem aparência, mas está salvando a terra inteira. Não tem aparência, mas está indo para a cruz do Calvário. Não tem aparência, mas está vertendo sangue na cruz do Calvário. Eu digo a vocês que assim como Cristo, nós também talvez não tenhamos boa aparência, mas não é aparência que estrutura casas em pé. O próprio Jesus foi antecedido por um profeta. O nome do profeta era João Batista. Sabe o que diziam de João Batista? Alguém olhava para João Batista e dizia: não tem boa aparência, porque profeta não se veste como ele veste. Profeta tem que usar uma boa manta, profeta tem que usar um bom cabelo. Os profetas estão tendo boa eloquência. Profetas estudaram nas melhores escolas dentro da Bíblia. João Batista anda em deserto, se veste com pele de camelo, fica comendo gafanhoto e mel. Isto não é profeta. Não tem roupa de profeta, não tem barba de profeta, não tem cabelo de profeta, não tem aparência de profeta. Só que é esse profeta que antecede Jesus, que faz as multidões saírem das cidades, entrar no deserto para ouvir a palavra. E detalhe, a palavra não era docinho de coco, a palavra não era algodão doce, a palavra não era hoje a porta abre, a palavra era para melhorar Israel. A palavra era apontar dedo na cara e dizer: convertei-vos, raça de víboras, produzir fruto de arrependimento e digno de arrependimento. Pois é esta palavra dura que o povo sai da cidade, entra no deserto para ouvir. Por quê, pregador? Porque João também sabia: não se melhora a vida de Israel dizendo: Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai levantar, sei que está doendo, mas vai curar. Deus vai te dar chave, Deus vai te dar ouro, Deus vai te dar prata. Israel precisava ser afunilado, consertado, preparado, um caminho para receber Jesus grandão da Galileia. E detalhe, João Batista tem seu tempo de ministério, Jesus também tem seu tempo de ministério. Primeira lição que tiramos é que casas não têm boas aparências, mas se mantêm de pé. Segunda lição que tiramos é que casa não atravessa caminho de outra casa. Repito, casa não atravessa caminho de outra casa. Se esse atravessar não for para ajudar a casa cujo qual caminho está sendo atravessado. Me prova na Bíblia. Agora, nem Jesus, a qual tu veio dar glória, atrapalhou o ministério de João Batista. Era como se Jesus tivesse João Batista pregando, olhando para ele dizendo: ainda não é meu tempo. Ele ainda tem que preparar o caminho para eu poder passar. Então, se ainda é o tempo dele pregar, prega, João. Bota óleo na cabeça, João. Expulsa demônio, João. Taca fogo, João. Prega a palavra, João. E Jesus está só esperando. Prepara o caminho. Prepara o caminho. Prepara o caminho. Prepara o caminho. Casa não atravessa caminho de outra casa. Até Jesus respeitou tempo de ministério de outro. Eu repito, até Jesus respeitou tempo de ministério de outro. Se o tempo é de João Batista, então o tempo é de João Batista. Quando terminar o tempo de João Batista e chegar o tempo de Jesus grandão da Galileia, então João sai de cena e Jesus entra em cena. E agora, pregador, quem é que está em cena? Jesus já assentou à direita do Pai,
apontou o dedo para quem ficou e disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em nós que está esta ciência da palavra agora. Por que tu está falando isso, pregador? Aqui vai a segunda lição. Porque casas terão provações, mas nenhuma provação nunca será grande o suficiente para arrancar a missão que Deus colocou nas nossas vidas. Vou falar olhando para a esquerda agora. Eu poderia entrar com vocês num caminho de missões dentro da Bíblia, mas permita-me colocar acerca do tema da campanha esta noite. Nenhuma provação, nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma guerra nunca será grande o suficiente para arrancar a missão que Deus colocou nas tuas mãos. Ou vocês acham, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, Tomé, Jesus olhou para eles e disse: venha porque vocês terão paz, venham porque vocês vão deitar em sombra, me sigam porque vocês vão ter água fresca? Eu te conto o destino de cada um destes discípulos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João morreu na ilha de Patmos, alguns dizem. Outros tomaram pedradas até perder todo o sangue do corpo. E o Jesus que tu vê da glória, crucificado no Calvário, se até o teu mestre deu a própria vida da própria casa para poder cumprir a vontade do Pai, quem somos nós? Quem somos nós para não querer suportar as adversidades da vida? Então, com carinho, te levo para o terceiro tópico, a terceira lição. Quem ainda está comigo, diga amém. Não se canse, me acompanhe. Qual é a terceira lição e o terceiro tópico, evangelista Jonathan Carlos? Quando nós olhamos para estas casas que não têm aparência, fica muito claro que uma está na areia e a outra está na rocha. Eu poderia também exemplificar a cada um dos irmãos que a rocha tem a tipificação do próprio Deus e a areia tem a tipificação do próprio Satanás. Se você for na praia, por exemplo, você verá que toda a areia já foi rocha um dia. E quanto tempo a água bateu para desconstruir a rocha? E agora a rocha se tornou um tipo de areia. A areia é algo que estava com a rocha, ligada na rocha, fazia parte da rocha. Mas o tempo desconstruiu a rocha e a rocha agora se formou uma areia. Areia mole, a rocha dura, a areia vai, a rocha fica. A rocha tem estrutura, a areia não tem estrutura. Tu pega a rocha na mão e consegue levantá-la. Você pega a areia na mão e a areia se desfaz entre os teus dedos. Eu vou colocar um caminho bem claro porque eu sei que tu já entendeu. Se a rocha é Deus, alguém estruturado, alguém que fica, quem é a areia que é o contrário da rocha, desconstruída, que não tem estrutura e não fica? Satanás. Então, se a areia é Satanás e a rocha é Deus, fica muito claro que Jesus está tentando fazer dentro do texto duas casas. O problema não é a aparência da casa. E eu sei que eu vou falar algo que vai parecer heresia, mas não é. Nem a estrutura da casa é problema também. Porque não adianta somente a casa ser bem estruturada. Jesus não apontou a estrutura da casa dentro do texto. O que Jesus apontou foi aonde a casa está estruturada. Local, terreno, princípios. Bati na tecla, vou falar de novo. Não adianta só estar estruturado, ter coluna, ter suporte, ter parede, ter pintura, ter janela, estar de boa estatura. Importa em onde, em quais princípios esta casa está estruturada. Já percebeu que tem casa com pouca estrutura que consegue ficar de pé no meio da tempestade? E tem casa de muita estrutura que está caindo, querendo até cortar o próprio pulso e acabar com a própria vida. Não importa se a casa tem boa estrutura, importa o que está sustentando a casa em pé do lado de baixo. Oh, irmãos, com carinho, com carinho, com carinho. Quantas casas bem estruturadas no local errado. E quantas casas que não têm tão boa estrutura, mas estão aonde devem estar. Eu falo a vocês, abrindo um parênteses, que importa também aonde nós estamos estruturados. Com carinho. Eu lembro quando eu fui fazer minha casa com a minha varoa, a minha vasa. A primeira coisa que o pedreiro falou foi: o que sustenta a casa não é a parede, não é muro,
cava buraco aí na terra, rapaz. E começamos a cavar. Depois que ele estruturou na terra, sabe qual foi a segunda coisa que ele fez? Agora você fecha a terra. E agora você começa comigo a levantar a casa para o lado de cima. A minha casa não tem tão boa aparência, mas está de pé até hoje mesmo após tantos ventos e tempestades, porque está estruturada no lugar certo. Se eu tivesse colocado esta casa na areia, a casa já teria caído há muito tempo. Agora perceba que para cavar eu cavei na terra, só que Jesus não usa exemplo de terra. Jesus usa exemplo de rocha e de areia. Então existem pessoas que estão cavando, mas estão cavando no local errado. Repito, estão cavando, mas estão cavando no local errado. Quanto trabalho jogado fora, quanto suor gasto à toa, quanto tempo mal investido, que está gastando o próprio tempo, mas cavando em locais errados, porque são locais chamados areias. Eu abro um parênteses dentro de um parênteses. Os irmãos lembram muito bem que está escrito em Gênesis capítulo 26. Isaac está numa terra chamada Gerar, e está cavando poços e desentulhando poços, com carinho. Os inimigos de Isaac estão tomando seus poços. Cava o primeiro, toma o primeiro. Cava o segundo, toma o segundo. Até que ele se levanta. Ele não sai de onde Deus mandou ficar, somente se afasta daqueles que estavam tomando seus poços. Entenderam? Na direita, vou olhar para a esquerda agora. E se afastando, começa a cavar novos poços. Sabe o que a Bíblia diz? Que nesse novo poço, filisteu não tomou, inimigo não tomou, os de Gerar não tomaram. Pregador, o que isso quer dizer? Que muitas vezes não é só cavar, importa quem me acompanha nesse cavar. Importa quem está comigo dentro desse terreno. Irmão, sei que dói, mas cura. Tem muita gente que não é para conhecer o que tu está passando. Tem muita gente que não tem que conhecer o que está acontecendo dentro da tua casa. Mas Jonathan é minha amiga, vírgula, melhor amigo é Jesus, grandão da Galileia. Mas é crente. É crente, mas cuidado, porque até Jesus fez discernimento de crente. Aonde, pregador? Toma a Bíblia na cabeça. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Da multidão tirou 12. Dos 12 tirava 3. Pedro, Tiago, João. Dos 3 tirava 1, João, que era o único que deitava a cabeça no seu peito. Se até Jesus fazia separação entre aqueles que o seguiam, você quer botar todo mundo dentro da tua vida? Quer botar todo mundo dentro da tua casa? Pensando que só porque dá glória a tua amiga é teu amigo, cuidado. Tem gente passando mão no telefone dizendo, aqui em casa está acontecendo isto, ora por mim. Era melhor você fazer a tua oração fraca do que buscar socorro em pessoas que não estão no mesmo foco e propósito. Será que você pode me ajudar a pregar? Só dá uma catucada em quem está do teu lado assim, nem precisa pegar na mão. E diga assim, cuidado. Nem toda guerra que você vive é para ser exposta, nem mesmo para os teus próprios irmãos. Você já sabe que eu poderia entrar em José, mas deixa esse negócio aqui para outro dia, não é verdade? Nem para pessoas que muitas vezes seguem Jesus, precisam conhecer as guerras que estamos vivendo. Irmão, quantas guerras eu já enfrentei, estando pregando no altar. Enquanto pregava na igreja, a glória caía, fogo descia, mas só Deus conhecia as guerras. Quantas vezes eu subi o altar para pregar cura, com a doença instalada na minha casa. Não pare no meio da tua guerra. Nada pode derrubar a casa, se a casa estiver bem estruturada no lugar certo. Já que tu levantou a mão, estica ela gostosa aí pro alto. Se é para dar glória, vamos dar glória gostosa então. Não abaixa a mão agora não. Posso profetizar na sua vida. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você pode sair daqui agora. Estica a mão aí para o alto que eu profetizo sobre a sua vida. É para isso que eu vim aqui hoje. Eu profetizo sobre vós. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. O que eu profetizo hoje é a rocha que estrutura a casa. Vai trazer de volta aquilo que as lutas e as provações levaram. Quem confirma isso com glória está liberado agora por 10 segundos. Não me revasse que rebadarauá. Não me resi que taua. É que eu sinto ele aqui.
Aleluia. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então me acompanhe neste pensamento. Casas bem estruturadas não são derrubadas. Casas bem estruturadas em rocha, não na areia. Eu gastaria um tempo com os irmãos para explicar que a rocha são os princípios divinos, a areia são os princípios demoníacos. Diria a vocês acerca de Moisés, que esconde corpo na areia, e em corpo que traduzia seu próprio pecado, porque ele matou, e assassinato, até onde sei na lei de Deus, é pecado. E o importante não foi ele ter pecado, foi pegar o fruto do pecado, que é o corpo do egípcio, e esconder na areia, como se ninguém fosse perceber o cheiro da podridão que se exalava da areia. Talvez você já tenha lido na Bíblia que está escrito a indagação acerca de como descobrir, e certamente descobriram este negócio. É no momento que Moisés foge do Egito. Eu sei como descobrir o negócio. É que dá para esconder corpo na areia, mas não dá para tampar o nariz de todo mundo que está no Egito. Corpo morto fede, é podre, e uma hora ou outra será descoberto. Talvez Moisés não conseguisse tapar o nariz, mas foi em terras distantes que Deus o tratou para voltar como libertador. Sai um assassino e volta um servo do Senhor. Sai fugitivo e volta como alguém que carrega os princípios divinos. Sai com o pé atrás e outra mão na frente, e volta com a lei do Senhor nas costas. Sai como alguém que é escravizado através dos princípios egípcios, e volta como alguém que é servo nos princípios de Deus, que se encontrou com ele na sarça ardente. Deus levantou um assassino para ser libertador. Deus mudou a história de Moisés. Deus alterou o quadro daquela casa. Deus pega alguém de língua pesada, que olha para a sarça, e Deus falando na sarça, e diz: eu não tenho boa língua para falar. É como se alguém pudesse dar desculpa para Deus. Quando Deus quer, Deus usa a língua pesada, a língua leve, o ouvido aberto, o ouvido fechado, a boca que abre, a boca que fecha, a mão que levanta, a mão que abaixa. Como se Moisés pudesse dar desculpa: é que a minha língua é pesada. Eu imagino Deus: rapaz, quem botou a língua pesada aí não fui eu. Se eu quisesse te usar com a língua leve, eu te fazia com língua leve. Então pega essa língua pesada e vai fazer o que eu estou mandando, rapaz. Volta e prega a minha palavra, que eu vou te usar para outras casas dentro do Egito. Eu não sei porque eu acabei de tocar neste assunto, mas o Espírito que me guia através dessa revelação sabe. Então, com carinho, eu aplico um terceiro ou quarto tópico a vocês. Casa não pode colocar desculpa diante de Deus. Quem foi que estruturou as paredes da casa? Quem foi que pintou a casa? Quem foi que aprumou a casa para estar de pé? Agora tu coloca desculpa na língua pesada. Em outras palavras, não é que talvez a língua de Moisés fosse grande. Existem dois quesitos: ou a língua de Moisés travava por causa de gagueira, segundo os teólogos, ou então ele não tinha boa oratória para falar. Só que quando Deus quer, irmão, Deus usa quem não sabe falar, quem tem gagueira, quem nem sabe expressar outra língua. Deus pega, leva e usa. Foi Deus que o levantou desse jeito. Por muito tempo eu indaguei Deus acerca de algo em minha vida. Eu dizia: Deus, eu tenho um jeito de pregar que muitas pessoas não gostam, não suportam. Como eu já apanhei nesta vida, pregando desde os 8 anos de idade. Já tem para mais de 23 anos que eu estou pregando a palavra de Deus, desde pequenininho. Imagine pessoas olhando e tentando atacar de todo lado, porque geralmente é assim. Casas que não fazem nada querem atacar as casas que estão fazendo alguma coisa. Olhavam para mim e diziam: é porque não tem boa aparência. Haviam que tocar na aparência, não dava certo. É porque a roupa não é boa. Tocaram na roupa e não deu certo. Tentaram tocar na minha esposa. É porque a esposa, olha a vida que ele está dando para ela. Não conseguiram. Tentaram tocar na minha voz. É porque a voz é rouca, grita muito. Aí eu olhei para Deus e falei: oh meu Deus, estão dizendo que eu grito muito. Sabe o que Deus me falou? Não para de gritar, rapaz. Quem eu quero usar calma, eu uso calma. Te chamei para gritar mesmo. Grita mesmo, faz o avião, voa, taca óleo na cabeça, desce fogo, taca fogo no meu povo, rapaz. Eu vou te usar do jeito que eu te chamei. Não muda o jeito cujo qual eu te chamei para te usar. O vaso é meu, a olaria é minha, eu ainda faço o jeito que eu quero. Aí eu, inocente,
Fui tentar mudar o jeito de falar. Olhei para Deus e disse: Deus, é porque estão falando que eu forço a voz, é porque estão falando que eu grito muito. Deus olhou para mim e disse: é melhor uma verdade gritada do que uma mentira numa voz mansa. Eu uso mansos com verdades e uso quem grita com verdades também. Tem gente que só ouve uma voz mansa, então eu uso manso. Tem gente que só ouve quem é mais ativo na voz mesmo, então eu pego alguém que grita. Agora, para uns eu uso de um jeito, para outros eu uso de outro jeito, mas a casa ainda é minha. Fui eu que te formei no ventre da tua mãe, fui eu que te trouxe a existência. Para de colocar desculpa diante de mim e vai fazer o que eu mandei você fazer. Aí tocaram na minha voz, não conseguiram. Tocaram na vida financeira, tocaram na vida espiritual, tentaram tocar até no meu pastor, tocaram no ministério, sou madureira também, tocaram na igreja. Só que com o tempo eu percebi que nem adianta tentar responder de volta, porque quando certas casas estão decididas a tentar te derrubar, elas vão tentar em todos os artifícios até ver que alguma pedrada tocou em você, e sabem que a pedrada tocou quando você responde uma pedrada. Então vou te dar uma dica: toma pedrada de boca calada, entra no quarto, fecha a porta, vai para o joelho e diz: Senhor, está doendo, não estou aguentando. Mas Jonathan, eu tenho que dar resposta. Não, vai ficar de boca calada. Boca calada? É, mas eu vou engolir sapo. Não, não engole só o sapo, não. Engole a lagoa inteira por lá de dentro e leva para diante de Deus. Por que, pregador, leva para diante de Deus? Porque assim está escrito: vivo não mais eu. Quem é que vive em mim agora? Se é Cristo quem vive, quem fala não sou eu, é Ele. Eu vou repetir isso daqui, gostei, Jesus. Se é Cristo quem vive, quem fala não é tu, é Ele. Se tu ainda está respondendo, é porque Cristo não vive. Se tu ainda está falando, é porque Cristo não vive. Se tu ainda está tentando lutar no mesmo nível, é porque Cristo não vive. Agora eu vou te ensinar um segredo para vencer guerras espirituais. Vem comigo para dentro da Bíblia. Ah, o diabo está revoltado contigo e com mais 7 bilhões e meio na face da terra. Sol nasce para justo, sol nasce para injusto. A lua nasce para quem é ímpio e a lua nasce para quem é santo também. Tem coisas e provações que são inerentes à vida. Quem começou a pregação ligado comigo lembra que eu falei: nasceu, está doendo, nasceu, tem dor. Você acredita que tem gente que não serve a Deus e está vivendo provações piores que você? Porque existe uma falsa ideia, uma falsa ideologia em pessoas que muitas vezes estão na presença dizendo: se eu sirvo a Deus, eu não posso passar por provas. Se eu estou com Deus, eu sou intocável e vacinado a lutas. Cuidado, porque tem gente na presença e fora que está passando provações. A presença não te ausenta de lutas, a presença te sustenta e te guarda no meio das lutas. É diferente. Eu vou aplicar algo aqui. Lembra dos discípulos no meio da tempestade? Jesus não arrancou eles da tempestade, Jesus passou com eles no meio da tempestade. Tanto na primeira, que está dormindo na proa do barco, quanto na segunda, que vem andando sobre as águas. Jesus não tira eles com o barco e tudo e leva voando de volta para a terra, não. Apesar de que na segunda vez Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, a ponto dele ter uma lição valiosa: se é tu mesmo, mandei ter contigo por sobre as águas. Jesus olha para ele e diz: quer vir? Vem então, rapaz. Eu sempre imagino que se fosse crente de hoje em dia, talvez olhasse para Jesus e dissesse: quer que eu ando sobre as águas mesmo? Anda, então acalma o vento, faz a água se solidificar, faz o vento acalmar, cria um caminho para eu passar. Imagina Jesus olhando e: não vou acalmar vento, não vou solidificar água, não vou fazer caminho. Quer vir? Vem do jeito que está, bota o pé para fora e caminha. Aí vem Pedro caminhando. Jesus não acalmou o vento para Pedro caminhar. Em outras palavras, Pedro caminhou para depois Jesus acalmar vento no meio da tempestade. Será que você pode receber essa lição no seu coração? Não peça para Jesus acalmar o vento e você caminhar. Caminhe, que Jesus vai acalmando o vento no meio da caminhada. Quem entendeu isso, diga amém. Se você recebeu essa mensagem, entenda que tem 3 origens de provações. Existem provações que é Deus quem envia. Deus envia para estruturar casas.
Existem dois tipos de provações dentro das provações de Deus. O primeiro, Deus prova casas que estão em sua presença para estruturá-las. Segundo, Deus prova casas que estão fora da presença para trazê-las de volta, para santificá-las, para não perdê-las. E terceiro, pregador, a terceira é quando Deus entrega a casa na mão da própria casa. Ah, Jesus amado, olha lá. Tem isso dentro da Bíblia? Ou se tem? Novo Testamento. Porquanto Deus os entregou às suas próprias concupiscências, para receberem na sua carne o fruto do seu próprio pecado. Em outras palavras, tem gente que é tão ruim, tão difícil, que não é Satanás quem usa ela. Não, é Satanás quem é usado por ela. Tem gente que não é o diabo quem entra, é ela quem entra dentro do diabo. Aí quando acontece, fala, o diabo está furioso. Não, Deus só entregou ela na própria mão. Vou repetir isso aqui porque alguém entendeu na minha direita. Tem gente que Deus nem precisa entregar na mão do diabo. Deus só deixa ela tomar o próprio caminho com as próprias decisões. Ela vai se quebrando toda e bota a culpa no diabo. Aí ele olha para o diabo e fala, diabo está furioso. Não, foram as tuas decisões que te levaram até aí. Tem gente que para ela mesma, o pior diabo não é o que está no inferno andando na terra em demônios. O pior diabo está dentro da própria alma. É ela mesma que julga a própria carne e coloca a própria vida em provação. Existem várias vertentes de provações. Deus prova. Você pensa que a tua luta é contra quem te faz mal na terra? Ah, é porque fofocaram contra mim. Ah, é porque me invejaram, pregador. Ah, é porque falaram mal de mim. A tua luta não é contra quem fala mal. Tua luta não é contra quem te inveja. A tua luta não é contra quem faz trabalho preparado em lugares escondidos contra você. Tem alguém usando esta boca lá. Tem alguém usando esse olho lá. Tem alguém usando esta mão lá. A tua luta é contra os espíritos que usam aquela boca, que usam aquelas mãos, que usam aqueles pés. Existem até pessoas que dizem, Deus, mata ela. Eu prego a vocês, mata não. Arranca o capeta do couro e traz para cantar o hino da vitória junto comigo. Mata ele, Gedeu, meu Senhor Deus. Mata não, Deus. Tira o demônio, altera o caráter e bota sentado do meu lado para ir para o mesmo céu que eu. A tua luta não é contra quem te faz mal. A tua luta é contra quem está usando esse que te faz mal. E se você não entender isto, você vai perder guerras. Por que nós vamos perder guerras, pregador? Porque quem mira a carne luta com armas carnais. Vou falar de novo, estou indo para o final. Quem mira a carne luta com armas carnais. Quer devolver na mesma moeda. Tenta devolver a fofoca usando fofoca. Tenta devolver inveja usando inveja. Tenta devolver disse-me disse usando disse-me disse. Muda o foco. Usa armas espirituais a partir de agora. Sabe como uma águia luta com uma serpente? Ela não luta com a serpente embaixo. Ela cata a serpente embaixo, já entendeu? E leva para cima, para cima, para cima. Se luta embaixo, a serpente se amarra nas asas da águia. Primeira coisa que a serpente faz, vou cancelar a tua capacidade de alçar voo. Porque a serpente sabe que a arma da águia não está embaixo. A arma da águia está em voar para cima. Então a primeira coisa que ela faz, vou te afastar do alto. O que te leva para o alto? É a tua asa. Vou tentar cancelar a tua asa. Vou cerrar a tua oração. Vou te arrancar do joelho. Vou tirar teu jejum. Já percebeu que tem momentos na nossa vida que a luta é tão terrível que nem vontade de orar dá, nem vontade de jejuar dá, nem vontade de ler Bíblia lá, mas fique tranquilo, ainda que a serpente esteja amarrada, tem um Jesus no céu que pisou a cabeça da serpente. Eu vou começar agora e termino aonde Jesus mandou. Será que você pode, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso, pegar na mão de quem está do seu lado? É a primeira vez, me ajude. Isso. Por que tu pediu para eu catar na mão de quem está do meu lado, pregador? Para nós entendermos algo aqui esta noite. Meu vovô dizia que só sai vazio da igreja quem quer. Aí sabe por que ele dizia isso? 90 anos de idade. Ele dizia, Jonathan, só sai vazio quem quer. Porque o Espírito Santo não vai descer. Ele já desceu em Atos 2. Se já desceu, está onde?
está na vida de quem está de mão dada contigo aí do teu lado. Por isso que eu pedi para tu pegar na mão. Na tua força tu não tem força para vencer ele, diabo. Mas existe um que mora dentro de nós, que nos dá capacidade de pisar na cabeça do capeta pelo sangue do Cordeiro todo dia. E eu quero convidá-los a invocar o nome dele agora. Jonathan, como é que eu faço isto? Sei que vai parecer forçação, mas não é. Eu não sinto para dar glória. Dou glória para poder sentir alguma coisa. Eu não vim ser adorado pelo Espírito. Eu vim adorar aquele que habita dentro de cada um de nós. Então eu convido a igreja a fazer por 10 segundos o barulho que o diabo não gosta. Enquanto vocês adoram aqui, Jesus vai começar a multiplicar o Espírito em nós agora. Vai ter gente de força renovada nesse momento. Entrou cabisbaixo, vai sair de pé. Entrou quebrado, vai sair inteiro. Entrou fraco, vai sair forte. Nome que te rebadaracataua. Entro que te reva. Presença gloriosa. Nome que reva, su que teia. Aleluia. Eu quero pregar. Mas o Espírito está dizendo, espera só mais um minuto. Eu estou renovando força de casas no meio da guerra aqui agora. Então, meu irmão, minha irmã, receba a força que talvez há muito tempo te faltava. Tu vai sair daqui hoje de cabeça em pé. Se o diabo te fez esquecer quem tu é, lembra que fraca tu ainda é filha de Deus. Fraco tu ainda é soldado do Altíssimo. Um soldado de Deus fraco é mais forte que o inferno inteiro reunido. Aleluia. 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 Eu quero orar. Pregador, mas Deus ouve a minha oração? Ah, se não ouve. Ah, Jesus amado. Lembra daquela oração que às vezes a gente faz lavando louça? Oh, Jesus, me ajuda. Tu acha que Deus não ouve, não? Aquela oração que tu faz enquanto está caminhando para ir trabalhar. Oh, Jesus, entra lá, trabalha lá, visita lá. Tu acha que Deus não ouve, não? Ah, mas não foi aquela oração eloquente. A eloquência que Deus quer do teu coração. Não em palavras. Tem gente que ora sem mesmo abrir a boca. Só derrama uma lágrima. Deus pega aquela lágrima e lê umas frases. Naquela lágrima Deus conversa com a lágrima. Outro dia eu volto para pregar sobre isso. O Deus que conversa com lágrimas. Tem gente que fala tanto e Deus não ouve. Tem gente que só lacrimeja. Deus pega a lágrima e conversa com ela. Então, com carinho, se ninguém está na tua pele vivendo a tua guerra, batalha pela tua casa e pela tua família e pela tua guerra agora. Oh, obrigado, varão de Deus. Glória a Deus. Obrigado, profeta. Jonathan, como eu vou guerrear e batalhar pela minha casa? Não se envergonhe de fazer o que eu vou falar agora. Você vai abrir a sua boca e lançar tuas palavras como flechas afogueadas no mundo espiritual. Pregador, mas eu tenho vergonha de falar em público. Não, tu está falando com Deus agora. Pregador, mas estão me vendo. Deixa eu te ver. Estão te vendo guerreando. E você vai guerrear agora. Volta a repetir. O crente mais fraco é mais forte que o inferno inteiro reunido quando ora. Abriu a boca aqui e falou: Jesus, manda socorro. Se prepara. Se prepara. Vai ter 2 malas na tua porta. Vai ser dos demônios indo embora. Porque os anjos vão pousar lá agora. E eu vou repetir o que eu acabei de falar enquanto eu estava falando em línguas. No meio desta oração, corrente de maldição vai quebrar. Muralha vai cair. Copo de cachaça vai quebrar lá fora. Ah, porque meu filho, minha filha, meu marido, vela acesa vai apagar agora. Galinha, alga, farofa vai ser pisada agora. Demônios serão repreendidos agora. Doenças baterão em retirada agora. Maldições cairão por terra agora. Você crê?
Você crê nisto? Você crê nisto? Então feche os olhos nesse momento. Isto. Ei, Senhor Deus, Pai eterno de bondade, grande é a luta e a guerra, porém maior o que está conosco no meio da peleja. Tu conheces como cada um entrou aqui, Jesus. Senhor, mas eu lhe peço agora um socorro vindo da glória, que atravessa o segundo céu e entra na terra agora. Entra na terra dos viventes com força. Pisa na terra, varão de guerra. Vai na porta de cada um agora, com a espada desembainhada na mão. Nós solicitamos aos anjos do Senhor agora. Vá de encontro à nossa casa e à nossa família. Joga por terra agora todo o trabalho preparado contra nós. Maldições, palavras lançadas contra trabalhos preparados. Mata virgem, cachoeira, seja o que for, quebra agora em nome de Jesus. Senhor, eu lhe peço neste momento, aonde houver uma doença escondida, uma porta trancada, que se abre agora, a muralha cai, doença é retirada. Nós damos ordem agora. Osso seja curado, carne seja curada, sangue seja curado, nervo seja restaurado em nome de Jesus. Senhor, nós damos ordem aos demônios. Os demônios pegam tudo que é teu e batem retirada agora em nome de Jesus. Porta abre agora em nome de Jesus. Muralha cai por terra agora em nome de Jesus. A guerra é vencida agora em nome de Jesus. E como prova de que tu estás no meio da guerra, eu lhe peço um sinal de glória no meio da igreja agora. Aonde houver uma crente cheia de poder e graça, toca nela agora e toca nele agora. E começa a renovar com poder e autoridade neste momento. Senhor, quando nós terminarmos esta oração, nós te adoraremos com nosso glória a Deus e aleluia. Não para te pedir alguma coisa, mas para te agradecer pela vitória que o Senhor já enviou. Senhor, para a glória do seu nome, eu lhe peço, toma os quatro cantos dessa casa com glória. E aonde houver um crente fraco, renova a força dela, renova a força dele, mas renova agora, 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 em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, ainda neste tempo haverão de dar cultos de ação de graças nesta casa, porque a guerra foi vencida esta noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Sai daqui com a tua vitória hoje em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.